Marcos capítulo 16. E a gente vai ler do versículo 15 ao versículo 17. Amém? Marcos 16, do 15 ao 17. Quem for achando, diga amém, glória a Deus. E vai dizer assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E podeis assentar, glórias a Deus. Amém, amados. Quando a pastora me fez o convite, no mesmo instante me veio uma mensagem. E aí eu fiquei e falei para Deus assim: meu Deus, que seja da tua vontade, não da minha. Porque quando eu fui convidada para pregar em Itajaí, eu tinha uma mensagem. Mas Deus trocou até chegar o dia. Porque depois eu fui entender que era a mensagem que eu queria falar. Mas foi quando ele falou para mim: não, já me perguntou se é isso que eu quero falar para a igreja? E aí ele mudou e eu falei uma outra. Mas foi impressionante, porque quando ela fez o convite, me veio essa mensagem, né, sobre a pregação do evangelho, sobre o evangelismo. E foi incrível porque Deus confirmou por 3 vezes. E a terceira confirmação foi quinta-feira, quando eu vim para o culto, que eu acho que era o pai da pastora que pregou. Era o pai da pastora? Isso, e ele falou um pedacinho da mensagem que Deus tinha programado para hoje. Eu lembro que ele falou que os discípulos não estão mais, mas quem dá continuidade à obra somos nós. E quando ele falou isso, eu fiquei: oh Deus, lá vem você confirmando pela terceira vez. Então, glórias a ti pela confirmação. E amados, e é exatamente sobre isso que nós vamos aprender aqui. Sobre o dever real de um cristão. Será que a gente, de fato, tem parado para analisar qual será o dever real de nós cristãos? Porque, como foi falado aqui, Jesus, antes de subir ao céu novamente, ele deixou uma ordenança, porque ele não estaria mais em corpo como o nosso, fisicamente presente. Ele deixaria o Espírito Santo, mas fisicamente ele não estaria mais. E antes de subir ao Pai, ele deixou a ordenança para os discípulos, que é cumprir a missão, que é de pregar o evangelho a toda a criatura. E amados, os discípulos, eles aprenderam com Cristo. Eles vivenciaram, eles viram e eles aprenderam. Jesus ensinou, Jesus preparou. E amados, a gente observa que Jesus, ele não falou para eles: se tu tiveres o dom, se tu tiveres o talento, você prega. Ele não falou isso. Ele deixou a ordenança, independentemente se tem dom, se não tem dom. Ele deixou a ordenança e de pregar o evangelho a toda criatura. É a toda criatura. Amados, a pregação do evangelho é um dever de nós cristãos. Não é só para quem tem o dom. Tem pessoas achando, crente achando, que pregar o evangelho é só para quem tem o dom da comunicação, sabe falar bem, se expressar, ou quem segura o microfone, né? Eu estou aqui segurando o microfone, eu estou aqui perante o altar. Mas isso não é um dever só meu, não é um dever só do pastor, não é um dever só de quem segura o microfone. Isso é um dever, uma ordenança de todos nós que dissemos sim para Jesus um dia. Creio eu que a maioria que estão aqui já disseram o seu sim para Jesus. O meu sim eu dei lá em 2007, lá no Pará, há muito tempo atrás, quando eu tinha 13 anos de idade. E a partir daquele momento que eu disse o meu sim, que você disse o sim também, naquele momento você não passou a ser somente filho de Deus. Você também passou a ser discípulo de Jesus. Porque filho de Deus, você passa a ser a partir do momento que você aceita a Cristo. Você recebe, né? Você recebe esse privilégio de ser filho, porque até então éramos criatura. Ao contrário do que muita gente pensa, todos são filhos de Deus. Negativo. Todos são criatura. Filho de Deus é somente quando você diz sim para Ele. Você passa a ser filho, mas também não esqueçam que vocês passam a ser discípulos de Jesus. E se somos discípulos, temos missão a
cumprir, temos deveres a cumprir. Amados, um dos deveres é esse, de pregar a toda criatura. E toda criatura, o que significa isso? É não escolher, é não fazer acepção de pessoas. Eu só falo para quem eu conheço, para quem é próximo, para quem é íntimo. Amados, não é isso, é toda criatura. Se é o teu patrão de cara fechada, ele também tem que ser pregado. Se é alguém da tua família que não vai com a sua cara, ele também tem que ser pregado. Não podemos escolher, é toda criatura, independentemente de cara fechada ou de cara sorrindo, amados. Esse é o nosso dever. E outra coisa, queridos, que eu vejo o quanto a gente erra, porque eu lembro, vou até citar um caso com a minha família. A minha mãe, quando ela estava passando por uma crise espiritual no Pará, porque a conversão da minha mãe não foi fácil, foi batalha espiritual. E nisso a gente estava passando por um processo com ela. E aí eu lembro que ela estava com falta de ar, com nervosismo, e ela dizia toda hora assim: vamos chamar o pastor, Thaís, liga pro pastor. Aí no outro dia, aí o pastor ia, orava. Aí no outro dia dava nervosismo, falta de ar, falava pro meu pai: Tiago, liga pro pastor, eu sou o pastor. Tudo era o pastor. Aí teve um dia que eu falei pra ela assim: mãe, meu Deus, o mesmo Deus que o pastor busca, o mesmo Deus que ele conhece é o seu Deus. Então por que não é você que começa a abrir a boca para repreender esse espírito maligno? E ela está aqui de prova, porque eu falei isso. Você chama ele 1, 2, 3, 5, 7 vezes, mas o Deus dele é o seu Deus. Então começa a buscar, começa a se preparar. E foi isso, e ela entendeu, sabe? Recentemente a minha irmã também estava passando por umas questões e ela queria que eu ficasse orando nela. E ela está também aqui para comprovar que eu falei: negativo, vá você pro quarto, fecha a porta do quarto e ora. E ela estava com ansiedade. E eu sempre orava. Ela está aqui para comprovar que eu sempre orei, mas depois Deus tocou no meu coração. E Deus falou: não, ensina ela a me procurar. Ensina ela a me buscar. Será que a adversidade dela não está sendo nem o suficiente para ela fechar a porta do quarto e me buscar? E nisso, amados, eu falei: se você voltar de lá e estiver nervosa de novo por ansiedade, volta para o quarto de novo. Se voltar de lá e ainda tiver, volta de novo. Porque, amados, é sobre isso. É sobre isso. É sobre isso, querido. E a gente vê muito cristão só dependendo dos outros. Só dependendo dos outros. Porque o dever do outro é seu também. Se o outro ora e o inimigo se manifesta, ou é libertado a pessoa, ou se um ora, o outro recebe cura, é porque ele se preparou. Então, por que você não te preparas também? Por que não te preparas também? Se você sabe qual é o segredo, e o segredo está na palavra do Senhor. Aqui o Senhor nos ensina a orarmos, aqui o Senhor nos ensina a nos prepararmos. Está tudo aqui. O que falta é sair preguiça. O que falta é arregaçar as nossas mangas e irmos nós para joelho, e irmos nós buscarmos, amado. Sabe, queridos, deixa eu contar um pouquinho de quem eu sou assim para vocês, da minha vida como cristã. Eu estou recentemente aqui na igreja com vocês. Mas, como eu falei, deixa eu só beber uma água aqui um pouquinho. Bom, queridos, eu aceitei Jesus com 13 anos de idade. Hoje eu tenho 32 anos. E foi em 2007 no Pará, né? Somos paraenses. E ali eu aceitei Jesus e eu sempre fui uma menina muito temente ao Senhor. Inclusive meus pais foram para a casa do Senhor através de mim, né? Que ficava ali: vamos para a igreja. E eu ali com os meus 12 aninhos, 10 aninhos, o meu pai fala isso para mim, que ele via o Senhor me usar para lembrar dele, que um dia ele fez uma promessa que eu e minha casa serviríamos ao Senhor. E ali eu chamando, e aconteceu que o meu pai foi, reconciliou, eu aceitei, minha irmã aceitou, e a minha mãe foi depois de 1 ano somente. Depois de 1 ano, Deus fez o trabalho com ela. E ali, amados, eu aceitei o Senhor com 13 anos de idade. Comecei a ir para a igreja, eu sempre fui da quadrangular, sabe? Sempre eu fui quadrangular. Então, agora está sendo novidade aqui com vocês, mas Deus é perfeito, porque até aqui a igreja está sendo um propósito na minha vida, porque eu precisava trocar isso aqui, ó, as minhas vestes. Eu era crente, eu
estava envolvida, eu estava na casa do Senhor, mas eu estava enganando ainda a mim mesma. E como tem gente dentro da igreja enganado, tem gente dentro da igreja enganado, eu estava assim, amados, eu achava que só porque eu tinha aceitado a Cristo, eu já fui líder de criança, eu já fui líder de célula, eu era envolvida, participante, cantava louvores, Bíblia na mão, e eu achava que Deus estava tendo orgulho de mim. Que eu estava agradando ao Senhor 100% e coitada de mim, se não fossem as misericórdias de Deus sobre a minha vida. E Ele me fez enxergar quem de fato eu era e o que faltava em mim. E glórias a Ele, porque Ele é um Deus misericordioso, que tira a venda dos nossos olhos. Porque não pense você que é a tua roupa de crente, não pense você que é a tua Bíblia na mão, não pense você que as louvores que tu ouve, que vai de fato te abrir as portas do céu, porque não se trata disso. E eu entendi isso depois, queridos, eu entendi isso depois. Como eu falei para vocês, eu participava, eu era envolvida e era também temente a Deus, eu amava ao Senhor, mas muita coisa estava errada em mim. Eu não tinha intimidade com Deus no nível que eu tenho hoje, sabe? Eu buscava o Senhor muito no público. O que é buscar o Senhor no público? É isso que estamos fazendo aqui. Aqui nós estamos buscando o Senhor no público, porque tem os meninos da banda, tem pastores, tem irmãos do lado. Isso é buscar o Senhor no público. E eu era muito assim. Eu não tinha, de fato, essa intimidade que hoje eu passei a ter e que começou no ano de 2021. Eu posso dizer para você e afirmar, anos de igreja não conta nada. Eu tenho tantos anos, porque eu mesma tenho tantos anos. Mas eu digo para vocês que foi a partir do ano de 2021, e olha que eu aceitei Jesus em 2007, mas foi em 2021 que as vendas caíram dos meus olhos, e eu pude ver todos os meus erros, sabe? Eu fui confrontada, e glórias ao Senhor por isso. E eu me permiti ser, porque tem que sair de nós o orgulho. Sabe, às vezes é doído quando o Senhor diz, tu és egoísta. Tu não ama o próximo como tu acha que tu ama, sabe? E para isso a gente precisa se humilhar, a gente precisa deixar. Porque senão ele não vai trabalhar, amados. Você precisa deixar. E queridos, e aí, como eu falei, eu não tinha intimidade com Deus no meu secreto, eu tinha no público, mas no secreto não. As minhas vestes também não eram, sabe? Eu ia para a igreja de vestido curto. Claro que eu digo que Deus deixou as minhas vestes para ser trocada por último, porque Ele começou a mudar quem eu era por dentro, sabe? Ele botou aqui, ó, eu aqui nessa igreja, porque Ele viu que ainda faltava esse detalhe. E tá vendo como Deus ele é maravilhoso? Deus é perfeito, amados. Deus é perfeito. Tudo é um propósito. Tudo. Eu não estaria aqui hoje pregando se eu não tivesse deixado Ele trocar as minhas vestes. Porque tem coisas que faltam acontecer nas nossas vidas por causa de detalhes. Por causa de simples detalhes, coisas ainda não aconteceram na tua vida. Então Deus foi começando a me tratar e ver quem eu era, sabe? E me mostrando os detalhes. E amados, eu ia para a igreja de vestidinho curto. Eu já até comentei isso aqui na escola bíblica uma vez, que eu era muito crítica, sabe? Eu criticava meus primos, que eles eram da droga. Eu falava assim, nossa, mas meus primos não querem nada com Deus. Sabe aquela pessoa que se acha tão boa para Deus e começa a ver todos os pecados dos outros e quer criticar? Eu era assim com a minha própria família. Sabe, eu não tinha aquele amor de verdade pela alma deles, querido, pela alma. Sabe, então não adianta a gente abrir a boca para falar que a gente ama, se de fato tu não amas, tu tá te enganando. Porque se tu ama, e isso eu aprendi com Deus lá no meu secreto, se tu amas, tu vai se compadecer. A dor do outro será tua dor. E outra coisa, eu não tinha de fato um amor pelo próximo como eu achava que eu tinha. E Deus fez me ver todas as minhas falhas. E isso no ano de 2021. E detalhe, a partir do momento em que eu fiz um jejum que eu nunca tinha feito na minha vida. Nem isso eu fazia direito, amados. Eu era cristã e eu quase não fazia jejum, oração, meu Deus. Assim que a gente, ao ponto de tu acordar de madrugada, eu não fazia. Eu comecei no ano de 2021, quando Deus escolheu aquele ano para me tratar. E, amados, eu lembro que eu fiz um jejum. Eu já estava aqui, claro, morando em Brusque. E eu trabalhava numa cafeteria chamada Café Gourmet.
E nisso comecei esse jejum. E o meu jejum era assim, amados. Ele passou, então eu posso falar agora, né? Era de 7 dias. Chegou o mês de janeiro, eu tirava uma semana para jejuar até meio-dia. Aí depois vinha o mês de fevereiro, novamente, uma semana para jejuar 7 dias. Vinha março, a mesma coisa, e era sempre até meio-dia. E detalhe, esse jejum não era que eu queria um bem material. Não foi sobre isso. Incrível, porque Deus colocou e gerou no meu coração de fazer um jejum para agradecer a Ele por tudo que Ele é. Sabe, eu me vi desejando fazer um sacrifício para Ele, para mostrar, eu precisava mostrar para Ele de qualquer jeito que Ele era importante na minha vida. Aí eu fiquei, o que eu posso fazer, Aí eu fiquei, meu Deus, vai ser difícil eu ir para uma cafeteria servir comida em jejum. E eu pensei assim, meu Deus, então vai ser aí que eu precisava, sabe, mas eu precisava. E foi incrível, porque nesse ano, foi um ano que coisas aconteceram na minha vida. Onde, de fato, em mim foi derramado um amor por almas que eu não tinha antes, sabe? E quando a gente lê sobre pregar o Evangelho, eu lembro sobre isso, porque foi no ano de 2021 que eu comecei a amar, sabe, as pessoas de verdade. Então, ao ponto, quando eu sei que alguém morreu em um acidente de moto, ou alguém morreu em um acidente de carro, isso me dói, amados. Eu começo a pensar, meu Deus, e a alma? Sabe, sempre que eu escuto no noticiários, coisas que não aconteciam comigo antes, eu não me importava. E começa a vir na minha cabeça assim, meu Deus, e a alma, será que ela vivia uma vida contigo, Senhor? Ou será que já está sofrendo? Será que está padecendo? Então, amados, eu percebi que agora sim eu estava amando de verdade. Agora sim eu tinha entendido o que é amar de verdade o próximo, sabe? Aleluia. E aí, queridos, eu comecei lá no meu trabalho a falar de Jesus, coisas que eu não fazia também antes. Eu estava na igreja, era cristã, mas eu deixava passar todas as oportunidades que eu tinha de falar dele. Todas. Vinham, mas eu deixava passar todas. E aí eu passei a prestar atenção sobre isso. Então lá no meu trabalho eu comecei a orar pelas pessoas que trabalhavam comigo, mas claro, cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Era como se Deus falasse, agora sim, agora ora nessa pessoa. Ou quando surgia a oportunidade delas contarem algo íntimo delas para mim. E ali eu já sabia, pronto, contou o problema que está passando na família, então é agora que eu vou perguntar se ela deixa eu orar. Isso é prestar atenção nas oportunidades, é você não deixar passar elas. E ali começou, amados, começou. E na confraternização de final de ano, eu lembro que nós fomos para um apartamento bem luxuoso do meu patrão. E ali todo mundo bebendo Heineken, cerveja, tudo. Sabe como é confraternização de empresa? E aí, amados, já estava chegando a hora de eu ir embora, né, para casa, para encerrar a confraternização. E o Senhor já falando assim para mim, pede para orar. Aí eu só comigo, meu Deus, como assim? O pessoal tudo bebendo aqui na mesa e ele falando já comigo, não vai sem antes pedir para orar. E amados, como vale ser obediente aos comandos de Deus? E antes de eu ir, quando eu me levantei e falei para os meus patrões assim, eu preciso ir, já deu a hora, e aí eu falei assim, mas antes de eu ir, vocês deixariam eu orar? Porque eu sempre pergunto, eu nunca vou chegando orando, eu pergunto, né? Inclusive já teve pessoas que disseram não bem na minha cara, mas isso não me parou também. Porque enquanto uns dizem não, outros vão dizer sim. E aí eles falaram sim, amados. E nisso eu orei, pedi para se levantarem, todos eles se levantaram e com a cervejinha do lado, bebida, vinho. E eu orei ali e fui para minha casa. Quando foi no outro dia que eu fui pro trabalho, que era pra gente limpar, porque já ia encerrar, né, o trabalho do ano. E isso no ano de 2021, presta atenção, no ano que eu fiz aquele jejum que eu tô falando. E aí, amados, no outro dia, lá veio a minha gerente falando assim, Thaís, tu nem sabe, quando tu foi embora, só era o teu nome lá na mesa. E aí, o meu patrão, que ele era todo fechado, e ele quase não aparecia lá na cafeteria, ele ficava no escritório, ele era muito reservado, quase eu nem via nem a cara dele. E aí ela começou a falar, Thaís, ele começou a perguntar se você tinha família, ele começou a falar assim, que bom ter uma funcionária espiritual na empresa, como eu trabalhava, como era o meu jeito, o meu proceder. E no final dessa conversa, ele, na frente de todo mundo, falou, eu vou pedir um pix do esposo dela, porque eu quero abençoar ela.
E não foi que ele abençoou mesmo, amado? Ele fez um pix pra gente no final de ano. Sabe, como tem gastos de festa de Natal, de ano. E aí ele nos abençoou com um pix, amados. Mas o que foi mais incrível não foi o pix nem o valor que ele depositou. Foi o quebrantamento que ele teve. O quebrantamento, amados. O quebrantamento através de uma obediência. Ele foi tocado, amados. Ele foi tocado. E ali ele desceu para tomar café. Ele não fazia isso. E ali ele falou assim para mim: olha, Deus falou muito comigo através da sua oração. Você não tem ideia. Ele falou assim: você não tem ideia, mas falou muito comigo. Amados, e no ano em que eu tinha entendido tudo, que Deus me fez fazer aquele jejum, em que começou em mim a ter um amor por almas, onde eu aprendi a ser uma cristã de verdade, que não perde a oportunidade de evangelizar, que não se camufla, porque tem muito crente de boca fechada, tem muito crente, sabe, que o diabo está travando a boca, está travando o ministério, crente congelado, sabe, amados, e o Senhor, como eu falei, ele é amado, ele é perfeito. Ele confirmou 3 vezes o que era para me falar aqui hoje. Foi impressionante, porque ele não confirmou 1, 2, ele confirmou 3. Na quinta-feira foi a terceira. Então, amados, ele quer falar isso. E se você está aqui, amados, se sinta privilegiado. Privilegiado. Porque se o Senhor está falando isso conosco, é porque Ele nos ama. É porque Ele nos ama e Ele quer nos dar a salvação. Sabe? Então, amados, não vamos nos enganar. Não vamos nos enganar em achar que estamos agradando ao Senhor 100% e na verdade não é nem a metade como eu estava. Eu não estava nem a metade. E Ele me fez ver quem eu era de verdade. E queridos, falando agora sobre almas, sabe? Quantas almas estão indo para o inferno? Quantas almas estão indo para o inferno? Muitas, muitas e muitas. E isso precisa doer em nós. Precisa doer em nós. Se não está doendo em você, amado, então está faltando você ter um amor de verdade pelo próximo. Está faltando você de verdade ser discípulo. Os discípulos, eles pregavam porque eles tinham amor pelas almas. Eles aprenderam com Cristo a amar as almas. A amar, sabe, almas que estão sofrendo, queridos, que estão sofrendo. E você pode ter seu familiar, sabe, eu não sei você, mas eu já perdi alguns familiares e que eu nunca tinha evangelizado. E isso é muito ruim. Eu não sei se já aconteceu com você de saber que alguém, um amigo ou um familiar seu se foi e você parar para analisar e ver que nunca falou de Cristo para ele. Meu Deus, esses dias teve alguns familiares meus, alguns meses atrás, que faleceram. E Deus ficou assim: meu Deus, mas eu ainda não falei. Sabe? E foi impressionante, porque o Senhor me fez ver que eu estava falando para os outros, para as pessoas lá do meu trabalho, mas eu também já estava esquecendo da minha própria família. E, como eu digo, Deus, Ele nunca para de trabalhar em nós. E Ele continua ainda me fazendo ver todas as minhas falhas e onde eu estou errando ainda. Sabe? E ali, amados, eu comecei a pedir telefone de familiares meus quando ele tinha mais. Eu lembro que eu entrei no Instagram do meu primo, do André. E aí eu falei: André, qual é o telefone da titia, né, da minha tia? E aí ele me deu, e eu mandei uma mensagem para ela, toda aqui a colar, tô mandando um louvor do YouTube, compartilho um versículo. Disse para ela que quando ela precisar de uma oração, nem que seja por vídeo chamada, para ela me procurar. Mandei uma mensagem para uma irmã minha que mora na Itália, que é filha somente da minha mãe, não é do meu pai e da minha mãe. E eu mandei também para ela. Ela não é cristã, sabe? E ela mora muito longe na Itália, mas o Senhor falou para mim: não é distância, não é sobre distância, é sobre o teu querer. É sobre o teu querer. E a partir do momento que a gente entende que é sobre o nosso querer, a gente vai se mover. A gente vai se mover. Sabe, eu vou compartilhar com vocês um sonho que eu tive. Eu compartilhei com meu esposo, compartilhei com a minha irmã, não lembro se eu compartilhei com meu pai. Que foi recente, sobre um ônibus. Foi assim, amados, era como se fosse um parque de diversão. Tinha um homem da pipoca, tinha crianças brincando na roda, indo nos brinquedos. Só que vinha um ônibus, isso no meu sonho, e vinha um ônibus, ele era altos e baixos.
E nisso o ônibus estava vindo com muita gente, com muita gente. E as pessoas tudo lá no parque de diversão, brincando, comprando as coisas, comendo. E de repente eu olhava para aquele ônibus vindo e aquele ônibus virava. Ele tombava com as pessoas. Isso no sonho, amados, no sonho. Ele tombava e quando ele tombava começava a pegar fogo. E nisso as pessoas lá dentro do ônibus gritando. E eu estava longe do ônibus. No sonho eu estava longe, mas eu estava observando que ele tinha virado, que estava pegando fogo. Observava as pessoas gritando. E olha só, e o pessoal que estava lá no parque de diversão comprando pipoca, brincando, ninguém estava vendo aquele ônibus pegando fogo. Isso no sonho, querido. Ninguém estava vendo aquele ônibus pegando fogo, amado. E amados, continuando, e eu estava longe e eu ficava sem entender como que eles não estão vendo o ônibus pegando fogo, as pessoas gritando lá dentro. Como? Se eu estava vendo! Isso. Eu me aproximava, porque eu via que ninguém foi se aproximar. Eu me aproximava e eu lembro que tinha mais alguém comigo. E eu não sei quem era esse alguém que me ajudava. Eu e mais esse alguém que eu não sei quem era. Me ajudava tirando todas aquelas pessoas que estavam no fogo, no ônibus. Ia me ajudando e conseguíamos salvar todas as pessoas, todas. E as outras lá que estavam no parque de diversão, sem fazer nada, parece que não estavam nem enxergando. E eu lembro que eu compartilhei com meu marido, compartilhei com a minha irmã, e eu fiquei pensando assim, sabe quando tu sonha e tu quer decifrar o sonho? E eu ficava, meu Deus, o que significa esse sonho? O que significa? E amado, depois de uns 2 dias, Deus me deu o discernimento do sonho. Sabe o que significa? A distração das pessoas. A distração das pessoas em salvar almas. Aquelas pessoas, elas eram as almas. Aquele ônibus, Deus me fez entender que ele simbolizava o inferno, na qual aquelas pessoas iriam para ele. E ninguém prestando atenção. E a gente observa mesmo que nós estamos em uma geração, vivemos nesse tempo em que é todo mundo por si próprio. Todo mundo por si próprio. Inclusive cristão por si próprio. Cristão que quer salvar o teu marido, quer salvar a esposa, os filhos, a si mesma, mas está esquecendo da casa do lado, da família do lado. Sabe? Deus me fez entender isso. Se trata das pessoas distraídas e vivendo a vida, porque realmente no mundo tem muitas distrações. No mundo há muitas distrações, muitas. E amados, e aquelas pessoas estavam tão distraídas que não enxergavam aquele ônibus pegando fogo e pessoas gritando ali. E eu conseguia ter esse discernimento. E a partir daquele discernimento, eu fiquei, não, meu Deus, eu não posso estar parada. Eu tenho vida e glórias a Deus por isso. Eu não posso mais ficar parada, estagnada, presa. Você Satanás, que tem nos congelado, que tem nos prendido. E aí, amadas, eu comecei a falar, Senhor, se tu me deu este sonho, por que tu queres que eu me mova? E esse aqui, eu quero me mover. E nisso, o Senhor me deu recentemente, eu acho que a gente não tem nem um mês, né, Gisele? Tem um mês? Eu acho que nem tem, né, pai? Ah, exatamente, Deus me deu uma ideia de evangelismo. E eu compartilhei essa minha ideia com minha família, né? Eles estavam tudo, estavam tudo. E a minha família abraçou isso, meu marido, meu pai, minha mãe, minha irmã, e a nossa obra começou recentemente. Ela funciona de 15 em 15 dias no Parque das Esculturas, onde a gente tira de manhã no sábado para sair para evangelizar, sabe, convidar para o nosso encontro na praça. E a gente já teve 2 encontros. Hoje vai ser um dia, aí eu falei para a pastora que eu abri a mão, porque eu estou aqui também cumprindo o que o Senhor deseja de estar aqui pregando. Mas, amados, isso foi impressionante e coisas já têm acontecido através desse trabalho que começou recentemente e por conta do sonho que Deus me deu. Por conta daquele sonho, eu me movi. E a minha família abraçou a causa. A gente já teve 2 encontros e já tiveram presente pessoas que não são cristãs, já tiveram presente. E recentemente a gente recebeu um convite de ir numa casa de uma senhora
que ela é católica, muito católica, essa senhora. Eu entrei lá, eita, era a imagem por todo canto. Mas o Senhor me chamou para ir lá orar por ela e por seu esposo. E a gente esteve lá. E para nossa surpresa, não estava só ela e seu esposo. Estavam os netinhos dela, que tinham os seus 9 e 11 anos. E não estava só os netinhos também, estavam os coleguinhas dele da escola. Porque eles moram numa chácara. E aí, os netinhos dela gostam de passar o final de semana com os avós. E convidou os amiguinhos e estavam lá, toda essa turminha. E amados, o Senhor nos orientou tudo. A minha irmã começou, os adolescentes tudinho lá, né, de 9 aninhos, 11, e o Senhor começou, usou a minha irmã primeiramente para compartilhar o testemunho dela, né? A minha irmã tem um testemunho, sabe, incrível, o Senhor tem feito cair as vendas dos olhos dela, né? A Gisele, ela não tinha compromisso, sabe, com Deus de verdade, e Deus fez ela enxergar isso. E ela começou a testemunhar para aqueles meninos, para eles obedecerem o pai, obedecerem a mãe, porque as consequências de não obedecer o pai, de não obedecer a mamãe, vai refletir sobre nós e vamos pagar altos preços. E ela começou a falar para eles. E amados, depois disso, o Senhor me tocou para orar por eles. Orei por aqueles meninos lá de 9 aninhos, 11 aninhos, queridos. O Senhor começou a levar a oração para a alma. Olha, Deus, amados, Deus é aquele que conhece, né? A gente não conhece, não sabe a história de ninguém, mas Deus sabe. E Deus começou a falar assim, amada, na oração lá que estava pensando, se tiver alguém aqui que se sente pequeno porque vê o seu colega tendo uma casa bonita, tendo um carro bonito. Se você se sente pequeno, saiba que para Deus tu és grande. Aí a gente começou a orar, sabe? Se você tem sofrido dores no teu coração, se os teus pais estão em crise de separação, estão em briga, eu comecei a ministrar. Meu Deus, Deus tomou aquele lugar. E depois, amado, quando acabou, eram os meninos de 9 anos, 11 anos, todos chorando. Só que não eram umas lágrimas pequenas. Os rostos deles estavam encharcados, amado. Meninos de 9 e 11 aninhos. Chorando, sabe? E é sobre isso. Deus me fez entender. É sobre evangelismo. É sobre o que iremos aqui pregar o evangelho. É ir até as pessoas que precisam de você. Esse é o teu dever. Esse é o teu dever, assim como é o meu dever. É de você se importar mesmo. Se importe. Se você sabe que tem alguém com uma enfermidade, vá até essa pessoa. Ore por ela. É teu dever. Que você possa sair daqui nessa noite entendendo qual é o seu dever. Sabe, querida, sobre isso, é sobre você não deixar passar as oportunidades. Porque, amados, um dia nós vamos partir dessa terra. Eu não sei, eu posso partir amanhã, daqui a pouco. Eu não sei. Mas que incrível é você partir sabendo que tu fez obras na terra. Sabendo que tu fez obras na terra. Sabe, que frustração é uma pessoa. Que frustração é um crente partir sem ter feito metade do que era para ter feito. E eu entendi que para mim isso seria uma frustração. E eu não quero essa frustração para minha vida. E que você possa não querer isso para sua vida também, amados. Que você possa não querer isso para sua vida. Comece a desejar, porque só se move quem deseja. Só se move quem deseja. Então, quando tu deseja, tu não faz só fazer um jejum para ti próprio. Para Deus, eu vou fazer esse jejum porque eu quero ser curado. Não, tu vai falar assim, Senhor, eu vou fazer esse jejum porque eu desejo ser cheio da unção, cheio da autoridade, ser cheio do poder para o próximo ser curado através do teu nome. Sabe, é sobre isso. É sobre você começar a orar, mas não pedindo, mas só para ti, ou para o teu marido, ou para a tua casa, ou só para aquilo que te beneficia. Mas você orar pedindo pelo próximo, para que Deus te use. Amados, a gente quase não vê crente, sabe, cheio de unção. Mas quando eu digo unção, é unção da ousadia. E se vão achar que tu é mentido, que tu, enfim, sabe, tem uns críticos. É o exibido, é o metido. Deixa eu pensar que é o exibido, que é o metido. Mas tu sabes que isso é obediência. Tu vai saber, eles não vão saber, mas tu vai saber que isso é obediência. Então, se achar que tu é metido porque tu criou um projeto, deixa encaixarem. Se vão achar que tu é um crente metido que quer orar lá no teu trabalho, deixa encaixarem. Só tu sabes o que Deus fez na tua vida para te hoje ser diferente. Só tu sabes o que Deus fez na tua vida para
que hoje tu se mova. Sabe, amados? É isso, queridos, é isso. Eu comecei a entender isso de uma forma que eu nunca tinha entendido antes. E eu só tenho a agradecer a Deus. Agradecer. Nem quebrantada direito eu era. Hoje em dia, se eu prego, é raridade eu não chorar. Eu sempre veio chorando, meu marido acha que tá casa de mim. Ele acha casa de mim, a minha irmã, porque eu começo a colocar hino na minha casa, quando vejo eu tô chorando. Eu prego no meu Instagram, eu tenho Instagram. E lá eu também prego da palavra. E aí eu começo de boa, né? Sem chorar. Quando é na metade do vídeo eu já tô chorando. E é assim, lá em Itajaí, quando eu fui pregar, eu quase largava o microfone só para chorar e sentir a presença do Senhor. Eu falei, meu esposo achou graça. Porque, amados, a gente precisa ser quebrantado. A gente precisa ser tocado, querido. Tem crente achando que o Espírito Santo de Deus está sobre ele, mas ainda não está, amado. Oh, querido, você precisa refletir o Espírito Santo de Deus. Você precisa exalar a presença dele aonde tu entrares, aonde tu passares, amado. Deseje isso. Começa a orar. Senhor, eu quero ser cheio da unção. Eu quero ser cheio do poder. Oh, Senhor, usa-me. Estou disponível. Usa-me, Senhor. É sobre isso. Deseje entrar no céu, mas deseje levar muita gente com você. Deseje entrar no céu, mas deseje levar muita gente com você. Porque aí sim eu posso te dizer, aí sim eu posso te afirmar, que aí você está agradando ao Senhor 100%, amado, 100%. Aí sim eu posso te dizer que teu galardão vai ser muito grande, porque agora sim tu entendeu o que é ser um cristão de verdade. Agora sim tu entendeste. E como eu falei, não é sobre dom e sobre talento. Pregar o evangelho é para todos. Não fique na tua bolha de ministério. Os meninos aqui são do louvor. E que eles possam não ficar em bolha de ministério. Em bolha de ministério é assim, amados. Ah, porque eu só canto, eu só louvo, eu só toco. É só isso. Bolha de ministério. Ah, porque eu sou do diaconato, eu só limpo a igreja, fico na porta. É só isso. Não, que a gente não possa ficar em bolha de ministério. Que a gente possa servir conforme o dom que realmente Deus dá e capacita o dom de cada um. Né? Que temos os meninos que eles têm um dom chamado para louvar. Assim como tem também, de fato, o diaconato e assim por diante, tem também a pregação. Mais amados, é entendermos que é muito mais que isso, que é sobre cuidar das almas, amar de verdade, se importar. E que quando você souber que alguém faleceu e que tu conheces, que venha te doer, se você nunca evangelizou, que possa te doer, porque é Deus querendo te usar. Quando começa a doer, quando começa a confrontar, é porque é o Espírito Santo de Deus te sacudindo para Ele te usar. E amados, tá dando a minha hora, mas eu queria chamar aqui na frente pessoas que entendem e que entenderam que ainda não deram o seu 100% pro Senhor. Se você entendeu que ainda não deu o teu 100%, que ainda tem mais, que você possa vir aqui na frente, que eu quero, amado, fazer uma oração por você, amado. Que eu quero fazer uma oração por você. Então, se você deseja ser usado ainda mais pelo Senhor, se você deseja que Ele te dê estratégia, que você possa vir aqui. Amados, Deus tem coisas grandiosas para fazer em nossas vidas. Grandiosas. Amados, eu nunca estaria aqui pregando. Nunca! Se eu não tivesse deixado Ele me usar. Sabe, reconhecer as minhas falhas, reconhecer os meus erros. Eu não estaria aqui, amado. E que eu possa orar por você, amém? Oh, Santo Deus e Eterno Pai, Senhor. Aqui estão pessoas que entenderam, Pai, o significado da existência da vida. Porque o significado da existência da vida é sobre ser usado por Ti, ó Deus. É sobre fazer aquilo que Tu queres que ela faça. Senhor amado, vá tirando as vozes contrárias, Deus. Vozes contrárias que diz que elas nunca chegarão lá. Vozes contrárias que diz que
estão disponíveis, independentemente das suas falhas, independentemente dos seus erros, mas estão disponíveis, e é sobre isso, é tudo que tu queres, Senhor. Dê força ao Pai, capacita, Espírito Santo, capacita, Espírito Santo. Oh, enche os teus filhos, ó Pai, enche os teus filhos, ó Pai, enche eles, usa-os, Senhor. Vá desatando, Pai, vá desatando as trancas de ferro, vá desatando agora, Pai, toda amarração maligna, toda amarração, toda a corrente, desata-o, Senhor, desata, Senhor, para que eles possam avançar, para que eles possam cumprir o teu chamado. Oh, Espírito Santo de Deus, e eu te entrego eles em tuas mãos. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. E podeis assentar, amados. E podeis assentar. Oh, Espírito Santo, obrigada, Senhor. Muito obrigada. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigado. Muito obrigada. Ai, e eu agradeço a oportunidade, amados. Que Deus te abençoe grandemente.